Olá, meus alunos TGA, professor Poeta aqui, novamente com um assunto muito interessante para a gente entender as teorias da administração, ou as teorias gerais da administração. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês para essa aula de 17 de setembro sobre a teoria da Gestalt, ou seja, a psicologia da forma. Então, nós temos alguns pensadores importantes, esse filósofo austríaco, Mahaia, Christian Julius Leopold Ferrer von Ehrenfeld, né? Ele foi o criador, ele pensava na psicologia da forma. Ele e seus contemporâneos, o Friedrich Salomon Perls, que era o Fritz Perls, mas o Max Wertheimer, mas o Wolfgang Köhler e o Kurt Koffka trabalharam na teoria da Gestalt em épocas diferentes, mas eram contemporâneos, com visões diferentes e defenderam papéis diferentes da Gestalt. Mas a gente vai começar, não é? A Gestalt, ou a psicologia da forma, ela surgiu no início do século XX, não é? E ela trabalha com dois conceitos importantes. Primeiro, supersoma, ou seja, a soma de partes de um todo a ser visualizado, a ser entendido, percebido. E a transponibilidade, o que essa soma transporta, transmite, não é? Então, na teoria da Gestalt é muito importante que as partes, sim, elas são importantes, mas um conjunto de partes denota uma outra parte mais importante, uma outra parte maior. É como se fosse uma equação. A mais B não é somente A mais B. A mais B significa que um C como resposta que é um todo, né? Então é uma teoria de função mesmo. Mas a Gestalt ela possui leis que nos permitem entendê-la melhor. Então nós vamos estudar cada uma delas, a unidade, a segregação, a unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança e pregnância da forma. Quando eu falo em unidade, né, eu penso na percepção de um elemento que ela pode ser construído de uma ou várias partes, depende do que está sendo analisado. Por isso que dá a ideia de um só. O conjunto de partes me dá uma ideia. Quando eu segrego, quando eu falo em segregação, eu preciso isolar, identificar os objetos, mesmo que eles estejam sobrepostos, assim como a minha mão está sobreposta. Parece que você vê uma só, mas elas são duas, né? Quando eu falo em unificação, eu falo a igualdade, ou seja, a harmonia, o equilíbrio que me dá, a coerência harmoniosa que me dá o objeto visualizado. E quando eu falo em fechamento, num conjunto de partes, quando elas se unem, ela forma uma outra parte? Essa é a ideia. Então, olha, nosso cérebro fecha a formação de imagens completas quando vê apenas formas inacabadas ou silhuetas. Eu vou mostrar exemplos para vocês. Depois eu tenho o princípio da continuidade, né? Então, a continuidade me dá um entendimento de uma forma. É como quando a gente está indo numa estrada, vendo a faixa branca pintada na estrada, esse princípio de continuidade. Então, olha que interessante. É uma sucessão de elementos e o fluxo de informações que funciona no nosso cérebro. E a proximidade de formas pode me dar uma visão de uma forma geral, né? Então são elementos distintos que se posicionam de formas muito próximas um dos outros e tendem a ser percebidos juntos. Isoladamente formam outra percepção. O que me leva ao princípio da semelhança, ou seja, objetos que possuem formas, cores ou aparência geral semelhantes também tendem a ser interpretados como uma só unidade. É o agrupamento. Isso é usado inclusive em capas de discos, né? Capas de livros, tapetes, né? Aqueles tapetes persas. Então, pregnância, ela é muito interessante, né? A definição da forma. Então, olha, pregnância é a capacidade que se tem para captar e entender as formas de uma figura. Mas vamos começar aqui, como eu prometi para vocês, com as figuras. Essa é uma capa famosa da banda The Beatles, da capa do disco A Hard Day's Night. Então a gente vê aqui o John Lennon em várias formas, o George Harrison em várias formas, o Paul McCartney em várias formas e o Ringo Starr, que era o baterista, em várias formas. Então olha que interessante. Esse conjunto, essa sucessão de formas, essa sequência do John Lennon, do George Harrison, do Paul McCartney, do Ringo Starr, me dá a forma do todo. Então, na unidade, cada unidade, a somatória de cada unidade, me forma o todo da capa.
Então a unidade foi utilizada aqui. Ó. Então a unidade consiste em afirmar que a percepção de um elemento pode ser construída por uma ou várias partes que constroem um todo. Então, olha que interessante essa somatória. Quando eu falo em segregação, olha, capacidade perceptiva de isolar e identificar objetos. Isso ocorre por causa da variação estética. Aqui vocês não estão enxergando, mas existe, não é? Uma outra forma. Na apostila que eu mandei para vocês, vocês vão verificar. Por quê? Essa é a forma mais colorida que tem de estimulação. Aqui não aparece para vocês, mas o material que eu mandei vai aparecer. Então é uma segregação. Então olha, por causa da variação estética. A cor aqui variou tanto no slide que vocês não conseguiram perceber. A unificação, vejam que interessante, da segregação para a unificação. Olha, igualdade ou equilíbrio de estímulos. Então aqui eu tenho um conjunto de quadrados, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, são 16 quadrados que cada um deles forma um quadrado maior. E aqui eu tenho uma variação na unificação dos estímulos, percebe? Mas me dá a mesma forma, olha, do quadrado, mesmo que dois sejam de cores diferentes, né? Do verde para o preto. Aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho uma variação, essa figura ela é idêntica a essa outra figura, só que é um contraste de cores, do preto para o branco. E aqui a mesma coisa, né? Nessa mandala aqui, né? Há uma variação em que o fundo é verde na realidade, o que contrasta é o branco formando essa flor, essa mandala, não é? O fechamento que eu disse para vocês que é interessante. Olha, aqui eu tenho 4 semicírculos, né? Porque eles estão com um quarto deles recortado, mas o recorte me dá exatamente a ideia de haver um quadrado aqui dentro, como se eles fossem cantoneiras, né, de um quadrado. Aqui é a mesma coisa nesse círculo, olha, me dá a ideia de ter um triângulo, acompanha a luz vermelha, ó, exatamente um triângulo. E aqui é a mesma coisa, eu tenho vários círculos recortados que me dão uma ideia na parte branca, na parte vazada, de uma figura hexagonal diferente. Isso é usado em várias logomarcas, né? O fechamento. Então, eu vejo no símbolo do Carrefour, da NBC, da própria Fórmula 1, que um fica aqui dentro, né? Aqui da ideia de velocidade, no símbolo da aveia Quaker, né? Na Martini House também, olha, são 2 copos formando uma casa. Martini, que é a bebida, as 2 taças, House, que é a casa, né? A gente vê aqui na tinta, na lata de tinta, o escorrer da tinta, né? Parece que é uma lata de tinta aberta, que a tinta escorreu. E no Johnny Walker é a mesma coisa, né? Johnny andando, Johnny o andador, né? As pernas dele não aparecem, mas no contraste, no fechamento, eu vejo que ele está caminhando. A continuidade é a mesma coisa. A continuidade, ela me dá essa ideia. Então, eu começo com uma cor mais forte, depois mais clarinha, vai dando um degradê, então forma uma figura. Aqui é a mesma coisa, eu começo com um quadrado mais forte, vai dando uma variação, né? Mas dá um princípio de continuidade. Aqui, a mesma coisa. Proximidade é interessante quando a gente usa, né, a Gestalt na proximidade. Então, quando eu aproximo essas barras aqui, olha, uma isolada, 2 juntas, uma isolada, 2 juntas, uma isolada, a proximidade delas me dá a ideia de uma figura maior, que é um quadrado. Também a logomarca da Unilever, né? É um conjunto de elementos somados aqui, percebe? Que me dá a ideia do U. Na Mystery Island também, não é? Me dá essa ideia, parece uma ilha, e aqui a sombra da ilha na água, né? Na IBM a proximidade também, né, das barras forma as letras, e aqui é a mesma coisa. Eu uso a proximidade para formar a figura. Então aqui me forma uma figura triangular em pé, aqui uma figura triangular de ponta cabeça, e aqui uma figura triangular, percebe?
A semelhança também me faz entender. Então, olha, um triângulo, um triângulo, um triângulo, um quadrado, um quadrado, um quadrado, um círculo, um círculo, um círculo. Então, quando eu faço aqui a somatória pela semelhança, eu uso também a técnica de fechamento, eu tenho um quadrado. Aqui eu tenho um retângulo também, pela semelhança, aproximação e fechamento. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um retângulo, eu uso os círculos maiores e menores. Então eu faço, né, pela semelhança, eu formo uma outra figura. Percebem isso? Agora, a pregnância da forma é aquela que me dá o quê? Capacidade que tem para captar e entender a forma de uma figura, mas é pela sua definição. Pena que aqui no slide não está tão forte para vocês perceberem, mas o material que eu enviei para vocês, vocês vão perceber. Eu posso ter alta, média ou baixa pregnância. Quanto maior e melhor for a definição, melhor para o meu entendimento do todo. É exatamente isso. A gente usa a teoria da Gestalt em muitos casos. Eu vou fazer um teste com vocês aqui. Quando vocês olham esta figura aqui, ó, imaginem o que vocês vão interpretar. Ou esta figura aqui, ou esta figura. Então, se vocês observarem, eu vou fazer esse teste com vocês na aula, não é? Aqui aparece mais do que um candelabro, um cálice, entenda isso, não é um vaso. Se vocês perceberem, aqui aparece um perfil de um rosto e aqui aparece outro perfil de um rosto. Então vem o pescoço, o queixo, os lábios, não é? O nariz, os olhos, não é? A testa e o cabelo. Aqui é a mesma coisa. O pescoço, o queixo, os lábios, o nariz, o olho, a testa e o cabelo da pessoa. Então, quando eu vejo a figura só pela parte mais escura, só pela unidade, eu não vejo pela aproximação, pela semelhança, pela segregação, eu não vejo os rostos. E essas outras figuras ficam para vocês analisarem e a gente discutir na nossa aula no Teams. Então, essa é a teoria da Gestalt. Muito obrigado, bons estudos.